Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos iniciar nossas aulas de lab de reatores. Esse daqui é o nosso módulo. O nosso módulo ele é composto de um reator PFR de 7 estágios e reatores CSTRs. Esses reatores CSTRs eles podem ser ligados em série ou eles podem trabalhar isoladamente. Então nós podemos desconectá-los aqui. Então nós podemos trabalhar com 2 reatores em série ou apenas um reator sozinho, em batelada. Então nós podemos fechar a entrada e saída de reagentes, ou nós podemos também trabalhar com ele sozinho, mais um CSTR, ou seja, com entrada e saída de reagentes. O interessante desse módulo é o seguinte, que ele apresenta um sistema de agitação, estão vendo? E ele também apresenta um sistema de controle de temperatura. Então, para cada um dos reatores, nós temos um sensor de temperatura dentro do reator, ou seja, ele mede a temperatura dentro do reator, e um sensor de temperatura na camisa do reator, ou seja, esse reator ele pode ser aquecido, pode ser resfriado, e nós podemos controlar a sua temperatura, certo? Lindo e maravilhoso. Nessa segunda parte, então, no nosso PFR, nós temos, então, 7 estágios, certo? Nesse reator tubular, nós temos, então, a medida da entrada da água e da saída, na entrada de reagentes e na saída dos produtos. Então, nós temos a medida de temperatura, de entrada e saída, mas nós também temos a medida de temperatura ao longo do reator. Então, se porventura fôssemos fazer uma reação endotérmica ou uma reação isotérmica, nós poderíamos controlar também, nós poderíamos acompanhar o gradiente de temperatura, certo? Esse sistema, então, ele conta com o quê? Com 2 bombas peristálticas. Essas 2 bombas peristálticas, então, elas vão estar pegando todos os reagentes que estão nesses tanques de reserva, e nós podemos direcionar o fluxo dessas 2 bombas tanto para o reator tubular como para o reator CSTR, certo? Então, o que vai acontecer? Quando ligarmos as bombas, essas 2 válvulas nos indicam a direção. Então, essa aqui, VD1, é da bomba 1, VD2 da válvula da bomba 2. Então, o que nós vamos fazer? Se eu deixar as 2 para cá, significa que eu quero o fluxo das 2 bombas direcionados para o meu PFR. Se eu deixar as 2 para cá, eu quero que as 2 bombas peristálticas direcionem os meus reagentes para o meu conjunto de CSTR. Mas eu também posso trabalhar assim, com os 2 simultâneos. Bomba 1 direciona para o PFR, bomba 2 direciona para o CSTR, entendeu? O interessante desse módulo também é o seguinte, que nós temos ambos os reatores, como eu disse anteriormente, encamisados. Então, a gente tem um banho termostático aqui embaixo. Esse banho termostático nós podemos alterar a temperatura, para mais, para menos. E ele vai bombear a água, então, para controle da temperatura dos reatores. Então, o interessante é o seguinte, da mesma maneira que eu posso direcionar os fluxos das minhas bombas peristálticas, eu também posso direcionar o fluxo do meu banho termostático. Então, eu posso, aqui atrás do reator, tem uma válvula VB1, que é a válvula da camisa tubular. Então, se eu abrir essa válvula, eu estou direcionando o fluxo do meu banho termostático para o meu reator tubular. Se eu fechar essa VB1 e abrir a VB2, que é essa válvula aqui atrás, aqui do ladinho, eu estou direcionando o fluxo do meu banho termostático, a água do meu banho termostático, para os meus reatores encamisados, certo? Então, eu tenho VDs, que são as válvulas que direcionam o fluxo das bombas peristálticas, que vão controlar os meus reagentes, a entrada dos meus reagentes, fluxo contínuo dos meus reagentes, e tenho as válvulas VB1 e VB2, das camisas dos meus reatores, então eu também consigo controlar para que lado eu direciono o meu fluxo, certo? Tenho também, uma coisa muito interessante nesse reator, é que eu vou trabalhar com ele em modo contínuo, certo? Então,
está entrando reagente e vai sair produto. Então, o produto vai sair aqui em cima do meu PFR, mas eu tenho em cada estágio um ponto de amostragem, que são essas seringas aqui. Então, cada ponto de amostragem, eu posso ir com uma seringa e retirar uma amostra de cada estágio. Dessa maneira, eu consigo verificar o quê? Qual a concentração do meu reagente limitante ou dos meus produtos ao longo da minha coluna do meu PFR, certo? O que a gente espera? A gente espera que aqui a conversão seja baixa e que a conversão ela vá aumentando ao longo do meu reator tubular, mas que ele opere em regime permanente. Da mesma forma que eu consigo fazer a amostragem ao longo dos meus estágios, ao longo do meu reator PFR, eu também consigo fazer a amostragem, dos meus reatores CSTRs. Então, cada um deles tem um ponto de amostragem aqui também, certo?